Joia, bom dia. Vamos começar a nossa aula aí, a aula de análise, a nossa aula 10, né? Então, e hoje nós vamos dar alguns exemplos, tá? Para vocês de limites, certo? Aqui uma imagem bonitinha que eu gostei, só para quebrar o clima, né? E aí vamos começar, aula 10, tá bom? Exemplos de limites, tá bom? Exemplos de limites aí que é aplicado em análise, tá bom? O que que a gente vai começar? Vamos começar com um exemplo bem simples, tá? Que é o seguinte, eu tenho uma função f de r em r, né? Ela vai ser definida como uma identidade, então quer dizer o que? Que f de x vai no próprio x para todo meu x que pertence aos reais, tá bom? Então, se a gente for ver, é evidente que o limite de f de x quando x tende para a é igual ao próprio a, né? E aí, para qualquer a que pertence aos meus reais, certo? E aí também nós temos o seguinte, que nos dá uma ideia se a gente pegar e multiplicar. Vamos brincar um pouquinho aqui. Se eu pegar aqui o limite de x tendendo a A de f de x vezes f de x, né? Vai dar quem? Vai dar a ao quadrado, usando todos aqueles teoremas que a gente já viu anteriormente. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o limite quando x tende para a de x ao quadrado, que é meu a ao quadrado, né? E aí, se a gente aplicar isso n vezes, vai fornecer o quê? Então, aplicando n vezes, eu encontro a seguinte ideia, né? Que o limite de x tendendo a de meu x elevado a n é igual a elevado a n, certo? Para todo n que pertence aos naturais, certo? E aí a gente pode seguir ainda e prolongar as coisas e pegar, por exemplo, um polinômio. Pega um polinômio de grau n, que é a0xn mais a1 xn-1 mais an-1 x mais an, certo? E aí, se a gente calcular o limite desse polinômio, então limite de um px quando x tende para o meu a, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter o p de a, né? O p de a. E aí, para qualquer a que pertence aos reais, certo? Então, aí eu posso definir também uma função agora racional. Então, pego uma função racional, vamos pegar aqui que f agora seja, deixa eu pôr em setinha, porque a gente vai diferenciando, né? F é uma função que é racional, certo?
essa é uma função racional. E se ela é uma função racional, eu tenho o quê? Que f de x é igual ao meu p de x sobre um q de x, certo? E aí é o quociente de dois polinômios. Aqui esse polinômio q de x é diferente de zero, né? E aí eu tenho o seguinte, tenho que, se eu aplicar o limite quando x tende para A, né? Eu encontro que p de x dividido por q de x é igual a quem? Lembrando que vai ser igual a p de A sobre o q de A. E o meu q de A é diferente de zero, certo? E o que aconteceria quando o meu q de A fosse zero? O que poderia acontecer se o meu q de A fosse zero? Se o meu q de A for igual a zero, então o polinômio q de x, ele é o que? Derivável. Ele é derivável, certo? E não é o derivável não, desculpa, perdão. É divisível. Ele é divisível. Ele é divisível por um x menos a. Por quê? Porque a seria a raiz desse polinômio, certo? Então podemos escrevemos. Então, que o q de x é igual a quem? É igual a x menos a elevado a m de q de 1x. Onde o meu q de 1 de a é diferente de zero. E o meu m pertence aos naturais, certo? E aí a gente pode supor, né? Suponha também o seguinte, que o meu p de x é igual a x menos a elevado a n vezes um p de x, p de 1 de x, certo? Lembrando que meu p de A1, p de 1A é diferente de zero. Agora, se o meu m é igual a m, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu limite, quando x tende para A, de f de x, é igual a quem? É igual a meu p de 1 de A, dividido por q de 1 de A. Certo? Por quê? Por que isso? Porque se meu f de x é a divisão entre Q1, P1 de x e Q1 de x para todo x diferente de A, né? Então, por que isso acontece? Então, eu tenho que meu f de x, que é igual a p de 1 de x sobre meu q de 1 de x, né? Para todo x diferente de A. E se meu m for maior que meu m, então o meu limite de f de x, quando x tende para A, é igual a zero. Então eu tenho que, pois eu sei que o meu limite, peraí,
eu tenho que meu f de x é igual a x menos a n menos m, né? Multiplicado por quem? Por 1p de 1 de x dividido por 1q de x, certo? Para todo x diferente de 0. E aí, finalmente eu tenho o seguinte. Finalmente eu tenho que se o meu n é menor do que meu m de Maria, né? Então, o que? O limite de f de x, quando x tende para a, não existe. Ele não existe, pois eu tenho o seguinte argumento, né? Que meu f de x é igual ao meu p1 de x dividido por quem? Por x menos a elevado a m menos n vezes 1q de 1 de x, certo? E aí, onde o meu denominador, onde o meu denominador, certo? Ele tem limites zero, ou limite zero. Tem limite zero. E o numerador, e o meu numerador, não, não tem. Então a gente vai ver uma certa dificuldade aí, certo? Então essa é a ideia quando ele é polinômio, né? Quando é um polinômio, certo? E aí, bacana, essas ideias aí, vocês podem ver que tudo saiu de um simples valor, e aí chegamos a um polinômio. Vamos continuar então com os nossos exemplos. Exemplo 2. Eu tenho uma função que vai de r menos o zero, certo? Até o próprio reais. E eu tenho um g que vai de r menos 1 até os reais. E eu tenho que os reais menos. Então eu tenho que quantas funções? 3 funções. Tem a função g, tem a função f e tem a função h, né? Então é o seguinte, dadas da seguinte forma. Então dadas por f de x é igual a cx sobre x. O meu g de x vai ser dado por uma função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E o h de x é dado por uma função de 1 sobre x. Então eu tenho que meu f é uma constante, né? Tem aqui que meu f é uma constante. Então f de x é igual a c, que é uma constante. Certo? E para todo o meu x diferente de zero, né? E eu tenho que o meu g de x é igual a x mais 1, porque quem desenvolve produto notável aqui é x mais 1, x menos 1, cancela isso com isso e sobra só x mais 1. Então, para todo x diferente de 1, logo o limite de f de x igual a c, quando x tende para zero, é igual à própria constante, né?
E o meu limite de f de x, de g de x, quando x tende para 1, é igual a 2, né? Podemos notar que se f de 0 e g de 1 não estão definidos, então, por outro lado, a gente não existe limite para quem? H de x, né? Porque o meu H de x, quando... Deixa eu fazer melhor. Observando outra ideia, né? A gente pode perceber que o nosso H de x não existe limite, certo? E não existe limite, né? Por que não existe limite? Porque o limite de A de x tendendo a 0 de H de x não vai existir. Por quê? Porque H é um quociente, ele é um quociente de duas funções. Vocês podem observar. Das quais o denominador tem limite 0. Né? Tem limite 0. E o numerador tem limite igual a 1, certo? Então, vocês podem ver que não vai existir esse limite. Por quê? Porque o h é uma função constante dividido por uma função em x, né? E a função constante é igual a 1, o limite, e a função de x é igual a 0, né? Então, realmente a função h não é limitada, ou seja, não tem limite, né? Que é a lógica, porque se você for ver, ela é uma função hiperbólica que tem uma descontinuidade em um ponto x0, né? 3. Vou pegar uma função novamente de R em R, certo? E aí ela é definida como f de x igual a 0, se x é racional, certo? E meu f de x é igual a 1 se x é irracional. Se x for irracional, tá bom? Então, eu tenho a função que se meu x ela é racional, ele vai ser 0. Se meu x é irracional, vai ser igual a 1, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos pegar um valor qualquer, então qualquer A que pertence aos reais, certo? Qualquer A que tende aos reais, não existe um x que tende a A de um f de x, em virtude do que? Em virtude da ideia de que o valor de uma sequência que tende para valores racionais vai ter valor igual a 0, né? E fazendo o meu x dentro de uma sequência que xn tende para valores irracionais, a minha sequência o meu limite vai para igual a 1. Isso quer dizer o quê? Que um g de x menos x menos a de f de x, teremos que g de x é igual a 0. E aí você pode perceber que, né? Se você for ver aqui, eu tenho
vou ter uma sequência que vai tender para dois limites diferentes. Então isso quer dizer que não converge, né? Uma coisa que não converge. Então vamos aplicar a ideia, né? Então eu tenho um valor para A, esse limite não vai existir para f de x, por quê? Porque se existe uma sequência, tem uma sequência xm, e essa sequência tende para A, certo? Para valores racionais, para os valores racionais, né? O que que vai acontecer? Eu tenho que minha sequência vai ser igual a zero. Logo, eu tenho que f de xn tende para zero. Mas fazendo o meu xn tender para A, para valores irracionais, nós teremos o que? Teremos que a minha sequência f de xn é igual a 1. Então, se a gente colocarmos o seguinte, g de x igual a x menos a de um f de x. Aí sim a gente vai ter realmente o que? Um limite para o nosso g de x, que é igual a zero. Quando x tende para o meu a, certo? Bacana, né? Um exemplo 4 bem sofisticado agora, um pouquinho mais elaborado, com algumas ideias diferentes, né? Que seria assim, eu tenho uma função que é dos racionais nos reais, certo? E aí a minha função é definida de um p que vai até de 1 sobre p, 1 sobre q, Se o meu p e q é uma fração, certo? E essa fração ela é irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela que não consigo simplificar mais, tá? Aí com o meu q maior do que zero e o meu f de zero, a minha função, quando eu aplico zero, ela vai no 1, certo? Então o que eu tenho? Eu tenho que para todo valor número real em A, então para todo número A, certo? Nós temos que A pertence aos aqui. Logo, temos um sentido em falar que se o limite de x tendendo a A de f de x, certo? Existe, né? Possa existir. E aí podemos afirmar que esse limite aqui dessa função é zero. Então podemos afirmar que o limite desta função ela é zero. Por quê? Porque se eu pegar, seja um valor, seja A, né?
um valor qualquer aí, que pertence aos meus reais, certo? E aí, como é que a gente vai provar isso? Vamos fixar esse valor para A, certo? E aí, dado um epsilon maior do que zero, nós podemos achar um delta maior do que zero, tal que a minha expressão zero é menor do que P sobre Q menos A é menor do que um delta, certo? Que vai implicar que Q seja maior do que 1 sobre epsilon, certo? E aí, a gente vê o que? Ora, se eu tenho um conjunto, então vamos definir aqui. Se eu tenho um conjunto, eu vou pegar aí um conjunto F, certo? Aquele um que pertence aos naturais, tal que é menor ou igual a 1 sobre epsilon. Esse é o conjunto que vale. E ele é finito. Ele será finito. Então, para qualquer que pertence ao meu f, esse que fixado, as minhas frações m sobre q, por exemplo, para um m que pertence aos inteiros, né? Decompõe esse fato, a reta, em intervalos justapostos de comprimentos que vai dividir uma reta em comprimentos de 1 sobre q. Então vai dividir a reta em comprimentos 1 sobre q, certo? E aí, seja esse mq que pertence aos inteiros o maior inteiro, tal que meu m de q dividido por q seja menor do que a. Então esse m é o maior possível e ele é dividido por um q que é menor do que o zero, ou menor que o a, certo? Como a gente sabe que meu nosso f ele é finito, nosso f é finito, certo? Então existe um m sobre q', e aí a maior das frações, mq sobre q, para todo o meu q que pertence a f, então nós temos o seguinte, que m dividido por q' é a maior fração que tem denominador em f, certo? E é a menor do que a, certo? E aí a gente pode ver isso, ou seja, de outra forma, a gente pode fazer analogamente a mesma situação, né? Que vai existir analogamente, existe um m sobre q', duas linhas, onde o meu a é a fração com denominador em f, certo? Então, a menor
fração com o denominador em f, certo? Tal que o meu A seja menor do que M sobre Q duas linhas. Então, salvo possivelmente que o meu A ele é nenhum número racional no meu intervalo. Então, se esse meu A for possível acontecer de eles não ter nenhum número racional entre esse meu intervalo aqui é M, aqui duas linhas, certo? Então, ele pode ter um denominador em F. E assim, se a gente escrever um delta, que é o mínimo de A menos M sobre Q', e M sobre Q duas linhas menos o A, certo? Nós podemos ver, nós veremos que o zero é menor do que P sobre Q menos o meu A, menor do que delta, certo? E aí eu tenho que Q não pertence a F, o que implica que Q é maior do que 1 sobre epsilon, que é o que a gente queria demonstrar. Muito legal essa continha, certo? Um exemplo número 5. O exemplo número 5 é bem mais tranquilo, que é o seguinte. Eu tenho um f que vai de r menos o zero no próprio real, tá? E aí minha função f, ela é definida com x mais x módulo de x, certo? Isso significa então que se meu f de x é igual a x mais 1, se x é maior do que zero. E meu f de x é igual a x menos 1 se x é menor do que zero. Então isso quer dizer o quê? Que não vai ter limite. Por quê? Vai tender para dois limites diferentes. Por quê? Porque se eu pegar, aplicar o limite aqui de f de x é igual a 1 sobre m, certo? Quando o meu n tende para infinito, ele vai ser igual a quanto? 1. E se eu aplicar o limite quando n tende para infinito de menos 1 sobre n é igual a menos 1. Então você pode ver aí que os dois limites, existe limite, só que os limites são diferentes. Então não existe limite. Então não converge, certo? É muito importante você saber que se eu pegar uma sequência, aplicar a sequência no limite, certo? E ela converge para um valor em um certo determinado intervalo. E a outra sequência, a mesma sequência, ela tende para outro limite, então eu tenho dois limites diferentes. Isso quer dizer que a sequência ela não converge, ou seja, minha função não converge, porque eu pego uma sequência de números que tende para um valor. Então, se essa sequência converge para aquele valor, a função vai tender para aquele valor, vai convergir para aquele valor também, certo? Agora um exemplo 6. Um exemplo 6 é o seguinte. Se eu pegar o seguinte, um exemplo bem popular, vamos dizer assim, né? F de x menos
o ponto zero, que vai tender para os reais, certo? Isso quer dizer o quê? Então a minha função vai ser definida da seguinte forma: um f de x é igual a seno de 1 sobre x, certo? E aí, essa é a minha sequência, ou minha função, seno de 1 sobre x. Mas para saber se ela converte ou não converte, eu vou pegar o quê? Eu vou tomar uma sequência. Então eu pego que xn é igual a 1 sobre m π, certo? E lembrando que xn tende para quem? Para zero. Então eu tenho que o meu limite de f de xn é igual a zero. Mas aí eu tenho uma outra visão do outro lado, né? Porque ida e volta. Por outro lado, nós temos o seguinte, que a minha sequência xn, se ela for definida dessa forma, 2nπ mais π sobre 2, tá? Aí o que vai valer? Vale também que a minha sequência xn tende para quanto? Para zero. Aqui, ela é quando o meu seno tende para... Porque aqui, se eu pegar e substituir aqui, ó, 1 sobre π, eu vou encontrar que a minha sequência aqui vai dar m vezes π, certo? E aí, seno de n vezes π, para n igual a 1 dá seno de π. Seno de π é igual a zero. Então, a minha sequência xn tende para zero, certo? À medida que eu for variando o meu m aqui. A mesma coisa agora eu vou fazer aqui. Quando agora eu pegar, substituir isso aqui em x, eu vou encontrar o que? Eu vou encontrar que a minha sequência ela vai tender para 1. Por quê? Porque seno de 1 sobre seno de π sobre 2 é igual a 1, certo? Que é 90 graus. Então, seno de 90 é 1, seno de 0 é 0, certo? Então, aqui, essa aqui é uma... Se eu colocar aqui, vai inverter. E aí eu vou encontrar que sempre é 1, né? Sempre a minha sequência é 1. Quando minha sequência tende para 1, o meu limite da minha sequência aqui, o limite de f de xn, ela é igual a 1. Lembrando que aqui é seno de π sobre 2 é 1 e seno de π é 0. É bom saber esse detalhe, certo? Então, na realidade, o que eu tenho? Eu tenho que vai existir um c que está no intervalo de menos 1 até 1, porque a minha sequência seno, a minha função seno, ela é limitada, né, de menos 1 a 1. E aí, para obter uma sequência diferente de 0, né, com a minha sequência tendendo para 0, eu tenho que? Tenho que f de xn é igual a meu c para tudo, para tudo o meu n, né? Então basta a gente tomar um número b, então basta ter um número b, certo? Um número b, tal que o seno de b é igual ao meu c. E, portanto, por isso, eu tenho que a minha sequência pode ser generalizada, que seria aqui, b mais 2πn elevado a 1 sobre... E aí, assim, eu tenho que o não existe,
Então assim, não existe o limite de seno de 1 sobre x, certo? Quando o meu x tende para zero. Mas a minha função, ela é o quê? Mas a função, ela é limitada, certo? A função, ela é limitada e logo vale o que? Vale que o limite de um g de x, quando x tende para zero, de seno de 1 sobre x, ela é igual a zero. Por quê? Porque ela é limitada. Se ela é limitada e eu tenho uma sequência, né, que tende para zero, então ela vai tender para zero. Quando ela está multiplicada por uma função que tende para zero, né? Então, se eu pegar aqui que g de r menos o zero, que vai em r, certo? Tal que o limite de g de x, quando x igual a zero, para x tendendo para a, aí eu tenho que vai para zero, certo? E em particular, eu tenho o seguinte, que para todo o meu n que pertence às naturais, nós temos que o limite, então o limite de x tendendo a de x elevado a n do meu seno de 1 sobre x é igual a zero, certo? E aí, essa é a ideia para os exemplos. Eu acho que 6 exemplos estão muito bom, né? Para a gente entender um pouquinho de limite de nossas funções aí, certinho? Vamos aqui agora passar alguns exercícios, tá? Exercícios. Deixa eu só parar aqui a gravação. E aí,